você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Eu queria ouvir juntamente com você a voz de Deus aqui nessa passagem, e nós iremos refletir sobre o tema Moldando Nossas Vidas pela Mente de Cristo. Esse é o título da nossa mensagem. A mente de Jesus é quem molda a maneira como nós vivemos aqui nesse mundo, a maneira como nós tomamos decisões. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, você que está nos ouvindo também na internet, abra sua Bíblia, procure uma Bíblia nesse momento, para que você possa acompanhar aí, observando as palavras que estão na Bíblia e ouvindo a voz de Deus. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, depois da leitura nós iremos orar mais uma vez. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor para te pedir agora que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Pai, não queremos ouvir apenas os sons das palavras que serão aqui ditas, mas o que nós queremos é meditar nessa palavra. E eu te peço, seja com cada um dos meus irmãos, concede-lhes graça, dá a luz do Teu Espírito, que eles possam sair daqui orientados e alimentados por Ti. Pai, assim eu te oro e eu te peço, te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Você já deve ter observado que o mundo ele tem um modo de pensar. Nós como cristãos, nós temos o nosso modo de pensar e o mundo, aqueles que não conhecem a Deus, o sistema como as coisas funcionam aí fora, também é um modo de pensar, é uma maneira de agir e de reagir às circunstâncias. E nós devemos rejeitar esse modo de pensar. Devemos rejeitar, primeiramente, irmãos, porque esse modo de pensar que o mundo tem para nós, que o mundo nos oferece, é um modo de pensar que nos coloca em completa inimizade com Deus. Não há como você viver para a glória de Deus e viver para o mundo, e viver segundo os padrões do mundo. Então nós precisamos rejeitar aquilo que o mundo tem proposto para nós. A verdade é que muitas vezes o mundo sutilmente entra nas nossas vidas. O mundo muitas vezes entra sutilmente na nossa vida, e eu vou dar um exemplo que vocês vão concordar comigo. Às vezes, a maneira como nós tratamos, por exemplo, a reunião da igreja, é uma maneira muitas vezes mundana, porque a maneira como observamos a reunião da igreja não passa, para alguns, não passam de uma reunião qualquer, uma associação qualquer. Mas a palavra do Senhor diz que quando a igreja está reunida, aqui está a presença do Senhor e o corpo de Cristo está aqui. O cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Logo, o corpo de Cristo sendo a igreja não pode se tratar de qualquer forma. Além disso, você pode ver no dia do Senhor, o mundo tem secularizado o domingo, né? O mundo tem secularizado o domingo. O mundo pegou o domingo e disse o seguinte: você não precisa mais descansar no domingo, agora você tem que trabalhar para ver se você enrica logo, né? Para ver se você fica com uma condição material melhor. E aí o mundo seculariza o dia do Senhor. E detalhe, muitos cristãos concordam com isso. Por quê? Porque não vêm para o culto no dia do Senhor. Porque no dia que deveria ser o dia reservado para adoração ao Senhor, tudo toma prioridade. Estão percebendo como sutilmente o mundo ele vai entrando no nosso meio? Irmãos, Jesus ele veio a esse mundo e revelou a maldade dos homens. E quando Jesus revela o pensamento desse mundo, o mundo fica revoltado contra ele. Diz o texto sagrado lá em João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais esse sistema mundano deles do que Jesus. Porque as suas obras eram más. Jesus está dizendo, a condenação é essa. O amor que os homens têm às trevas, aquilo que é mundano. E rejeitam então aquilo que é de Deus. Irmãos, Jesus ele nos deu
um modo de pensar, Ele nos deu uma nova mente para que nós possamos viver nesse mundo. Então, como é que eu e você, como cristãos, devemos viver nesse mundo? Com a mente de Cristo. Como é que nós devemos exercitar a mente de Cristo aqui nesse mundo? No capítulo 12, que Paulo fala aqui, para os romanos, Paulo exorta a igreja a viver de forma digna do evangelho que ele havia acabado de expor. Esse capítulo 12 é interessante porque do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai fazer uma série de exortações baseadas naquilo que ele disse do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 1 ao 11, o que é que Paulo está mostrando? Paulo está dizendo ali à igreja em Roma o que é que ele crê e o que é que ele ensina, o evangelho que ele tem ensinado aos gentios. E esse evangelho que ele tem ensinado aos gentios consiste na salvação e na justificação por meio da fé em Cristo Jesus. No operar de Deus, que vai ao encontro do pecador, tira o pecador do pecado e traz para a sua luz e o santifica. Então Paulo mostra isso e mostra que isso não acontece pelas obras, que Abraão já ensinava isso, que Abraão já vivia pela fé, não era uma salvação por meio de obras, mas pela fé que ele tinha na palavra de Deus. Quando Paulo termina de dizer isso, no capítulo 12, então ele vai dizer, agora, como resultado, em consequência disso que eu acabei de dizer a vocês, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, e aí ele diz que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo, no capítulo 12, ele vai fazer uma exortação, começar uma exortação baseada naquilo que ele expôs do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Irmãos, olhando para essas palavras de Paulo aqui, nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida que transforma a nossa maneira de lidar conosco, a maneira de lidar com o nosso próprio corpo. E aí, aqui Paulo vai nos deixar a seguinte lição, que nós devemos moldar o nosso modo de pensar pelo padrão da vida que está por vir e não pelo mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a maneira como eu e você devemos pensar, os nossos pensamentos, a maneira como nós encaramos a vida é moldado, é transformado pela vida que está por vir, a vida eterna, né? A vida eterna e não pelo mundo. Paulo tem essa preocupação, que a igreja entenda que com essa mente que o Espírito lhe deu, que Cristo lhe deu, ela não pode mais se amoldar com os pensamentos dos homens mundanos que rejeitaram a Deus, a Cristo Jesus. Paulo aqui nos dá algumas razões para essa transformação, e a primeira delas, observe aí na sua Bíblia, ele vai nos mostrar que o padrão da vida que está por vir consagra os nossos corpos em culto a Deus. Observe a primeira mudança que Paulo mostra aqui, que uma vez que a nossa mente está sendo moldada, modelada pela vida eterna, nós mudamos a maneira como olhamos para o nosso corpo, para a maneira como observamos essa parte material que Deus nos deu, que é o nosso corpo. O homem, ele é constituído, né, de uma parte espiritual e de uma parte material. O corpo, a alma ou o espírito, né? Nós temos essas duas partes aqui no nosso corpo. E todas elas foram dadas por Deus. Todas elas foram formadas por Deus. Paulo baseia a sua exortação no Evangelho. Ele começa então dizendo àqueles irmãos, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Paulo poderia ser um legalista. E se ele fosse um legalista, ele não diria pelas misericórdias de Deus. Ele diria, eu rogo pela maneira como eu acho que as coisas devem ser. Mas Paulo, quando exorta a igreja, ele baseia a sua exortação no quê? No Evangelho. E esse Evangelho revela o quê? A compaixão e a misericórdia de Deus. Então ele começa dizendo àquela igreja, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E ele então continua, irmãos, observe aí no versículo 1. Ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Provavelmente, o que Paulo estava encontrando e sabia, que ele não conhecia bem a igreja em Roma, mas ele sabia
irmãos, era que ainda havia uma forte resistência de muitos cristãos dentro daquela igreja em acreditar que os seus corpos também agradavam a Deus. Pastor, por que eles tinham essa dificuldade? Irmãos, naquela época, a cultura grega, que recebia uma forte influência de um filósofo chamado Platão. Platão dizia o seguinte, que tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que faz parte do espírito, é algo bom. Logo, o Deus de Platão amava e gostava e queria os espíritos para si. Mas como tudo aquilo que é material, é imperfeito, é limitado no tempo e no espaço, logo, não é bom. É algo que o espírito procura, né, não se apegar. Então, essa mentalidade era uma mentalidade que possivelmente muitos ali na igreja em Roma ainda tinham. De que Deus, ele quer o espírito. De que Deus, ele não quer o corpo. Logo, o corpo poderia ser usado como você bem entendesse. Mas aí Paulo vai mudar essa mentalidade. Paulo vai mudar esse modo de pensar e ele diz, olha irmãos, o corpo de vocês ofereçam de forma agradável, ofereça de forma santa a Deus, porque o corpo também é parte do culto que vocês oferecem a Deus. Em outras palavras, Paulo poderia dizer o seguinte, vocês não pensem que Deus só se preocupa com o espírito de vocês. Embora Deus seja espírito, mas foi Ele quem soprou sobre a matéria o espírito para que o corpo, né, a matéria virasse, aí se transformasse em alma vivente. O corpo também é para Deus, é para a glória de Deus. Então Paulo coloca tanto o corpo, né, como o espírito, e ele fala em outros momentos, o espírito como partes do culto a Deus. Ele termina dizendo assim no versículo 1, este é o culto racional de vocês. Detalhe, o que é esse culto racional? Talvez na sua tradução diga, este é o culto espiritual. Espiritual está relacionado à mente aí. A palavra grega que é utilizada aí, é uma palavra usada na base de lógica, né? Do logos, ou seja, é aquilo que é lógico, aquilo que é razoável. Então Paulo está dizendo, o culto razoável, o culto da igreja é um culto onde o corpo também serve para a glória do Senhor. É um corpo que Deus também, ou melhor, é um culto que Deus também se preocupa e quer receber o corpo. O corpo é tão maravilhoso, irmãos, que quando nós formos glorificados, Deus vai nos dar um corpo glorificado. Deus não rejeitou a matéria. Deus vai nos dar um corpo novinho em folha, sem enfermidade. Um corpo, irmãos, não mais limitado, que vive apavorado com medo da morte, né? Não, vai dar um corpo, irmãos, totalmente transformado. Você, meu irmão e minha irmã, que tem enfrentado dificuldades com o corpo, saiba disso. Deus também será glorificado no seu corpo. Quando Ele vier aqui para transformar-nos, Ele vai também transformar o nosso corpo. A mente, irmãos, que nós recebemos de Cristo, nos leva a uma nova relação com esse corpo. E aí o corpo não é mais escravo dos prazeres. O corpo, embora experimente coisas agradáveis, prazerosas, que Deus estabeleceu, tem tanta coisa que a gente experimenta, por exemplo, a comida que você comeu nessa noite, antes de vir aqui para o culto, você usou o seu corpo para experimentar aquele prazer da satisfação, irmãos. Como é maravilhoso, né? Às vezes, coisas simples, irmãos, que traz prazer à nossa vida, como por exemplo, beber um copo de água gelada quando você está com muita sede. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É prazeroso. Além de outros prazeres, como por exemplo um cafuné. Que coisa boa, né, receber um cafuné, né, Caleb? Muito bom, irmãos. O mundo, ele nos ensina a usar os nossos corpos para a lascívia e o prazer. Você já percebeu como o mundo usa o corpo? O mundo, a mulher, ela tem que usar roupas que atraiam, que chamem a atenção dos olhos para ela. Isso é um pecado que muitas vezes passa batido na vida de muita gente por aí. Tem gente que se arruma tanto, né, com o objetivo errado. E aí o que é que acontece? Acaba se arrumando, se ajeitando, se ornando simplesmente para despertar a sensualidade em outras pessoas. Essa é uma forma errada de usar o corpo. E é essa mentalidade que o mundo tenta nos ensinar. É esse padrão que o mundo tenta colocar para a gente. Eu tenho certeza que se você tem o Espírito Santo de Deus,
E você se olha no espelho e diz: Senhor, olha a roupa que eu estou vestindo. Será que essa roupa te glorifica, me deixa mais parecido, mais parecida com Cristo? Eu tenho certeza, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai saber a roupa que você deve vestir. Não precisa o pastor vir com uma trena aqui para medir a roupa, não precisa, tá passando em alguns testes, nada disso. Irmãos, agora o mundo, ele nos ensina a lascívia, os prazeres escravizantes. Irmãos, ele ensina que o prazer escravizante, contudo, irmãos, Cristo nos deu a mente, a sua mente, para que nossos corpos fossem consagrados para Ele. Observe a diferença que há entre uma coisa e outra. O mundo nos escraviza. O mundo nos dá uma forma de usar o nosso corpo onde Deus não é glorificado. Onde quem é glorificado ou quem recebe alguma honra são os prazeres. É a carne propriamente dita. Mas Cristo Jesus também se torna Senhor do nosso corpo. E Ele morreu naquela cruz, morrendo também através do seu corpo, para que nosso corpo fosse purificado. Para que eu e você possamos saber como usar o nosso corpo para a glória do nosso Deus. Deus, Ele não rejeita os nossos corpos. Deus, Ele não rejeita. Por mais que às vezes você rejeite, Às vezes tem gente que anda tão preocupado com o corpo. Mas está assim, está assado. Tem algumas coisas que são lei. O tempo vai puxar tudo para baixo. É a lei da gravidade. Tem para onde correr, não. As rugas vão vir. Pode usar Renil, Botox, fazer cirurgia plástica. Vai vir. Não tem para onde correr, não. Tem coisas, irmãos, que vão vir e são inevitáveis. Agora, você não pode rejeitar isso. Você precisa, sabe o quê? Você precisa viver a beleza de cada momento. A coisa mais ridícula que tem é uma senhora tentando ser um adolescente. Perde todo o encanto, toda a beleza da senhora, da sua idade. Irmãos, a gente precisa aproveitar o momento de cada coisa. A gente precisa experimentar o momento de cada coisa. E aí Deus, Ele não rejeita o corpo. É por meio do corpo, irmãos, que nós experimentamos a criação de Deus. É por meio do corpo, dos nossos lábios, que nós louvamos a Deus. É por meio do nosso corpo que nós estendemos a mão aos necessitados. Então Deus usa o nosso corpo para a glória dEle, para o louvor dEle. Então a mente transformada pelo porvir, pela vida eterna, é uma mente que muda a minha relação com o meu corpo. Me faz olhar de uma forma diferente para o meu corpo, como instrumento de Deus, um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que tem lamentado muito, você que já tirou os espelhos de casa, que já não deixa espelho perto porque fica com medo. Saiba, o seu corpo é para a glória de Deus. Não rejeite seu corpo. Aprenda a olhar para ele e a louvar a Deus. Por ele, porque foi este corpo que Deus estabeleceu para você. Ele estabeleceu para que Ele seja louvado. Quando nós então louvamos a Deus e glorificamos a Deus com o nosso corpo, o que é que está acontecendo? A mente do porvir começa a moldar o nosso presente, começa a moldar o nosso aqui e agora. Porque aí, agora eu estou encarando a minha vida aqui agora, não mais pelos meus olhos, nem pela maneira como o mundo tem nos ensinado, mas pela maneira como Cristo Jesus nos ensina. E Paulo diz exatamente isso. Irmãos, ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto de vocês. Esta é a adoração que vocês precisam entregar ao Senhor. Então, irmãos, a primeira razão para moldar nossos pensamentos pelo padrão do porvir, da vida eterna, é que este padrão da vida eterna muda a maneira como nós usamos o nosso corpo, tá bom? Então, vou dizer a você como um colega meu dizia, Ele às vezes ia tomar banho, ele dizia o seguinte: eu vou agora lavar o templo do Espírito Santo. Ele dizia isso num tom assim bem brincalhão, mas é verdade. A gente precisa olhar, irmãos, para cada parte do nosso corpo como dádiva do Senhor. E quando a gente olha assim, a gente tem razões para agradecer ao Senhor. Se você está me escutando, saiba que tem gente que nessa hora não pode escutar. E você pode. Saiba que Deus te deu os ouvidos para que você pudesse glorificar a Ele, ouvindo aquilo que você pode ouvir até hoje. Então glorifique a Deus por isso, irmãos. Usamos, irmãos, nosso corpo para a glória do Senhor. Mas Paulo ainda diz mais. Paulo ainda continua
Paulo também nos mostra que, em segundo lugar, o padrão da vida que está por vir se opõe aos valores dessa era má, desse tempo mau, desse século, do mundo. Irmãos, a mente que nós recebemos de Cristo Jesus nos coloca em oposição. Não há papo, não há comunhão algum entre os valores de Cristo e os valores do mundo. Não há como ser, como diz aí de forma popular, né, e jocosa, ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como existir isso, irmão. O evangelho é preto e branco, não existe o cinza, não. Ou você tem o seu coração, né, governado por Cristo, ou você tem o seu coração governado pelo mundo. Não tem para onde correr, não. Ah, mas é porque no domingo quem governa é Jesus, na segunda quem governa é o mundo. Não existe isso, irmãos. No versículo 2, observe aí na sua Bíblia, Paulo ele nos revela a oposição entre a vida do cristão e o mundo. Ele diz assim, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Que padrões era esse que Paulo tinha aqui em mente? Os padrões desse mundo, embora sejam muitos, para aquela igreja a quem Paulo se dirige, nessa passagem, nesse contexto aqui, era exatamente a maneira leviana, a maneira com que eles usavam o corpo, né, para o pecado. Para o pecado. Então, Paulo vai mudar isso, vai dizer, vocês não podem usar o corpo de vocês para o pecado, vocês têm que usar em culto a Deus. Então, mudem a maneira de pensar de vocês. E mudando essa maneira de pensar de vocês, vocês não vão tomar o quê? O padrão do mundo sobre a vida de vocês. Eu gosto de outra tradução que diz assim, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, não tomem a forma, né? Mas não tome a forma do mundo, mas tome a forma de Deus. Irmã Elizabeth, Deus lhe abençoe, viu? Podemos parafrasear as palavras de Paulo dessa forma. Irmãos, não sigam as suas vidas, em suas vidas os valores e filosofias que o mundo que não conhece a Deus tem a ensinar. Não sigam. Todas as vezes que você vê lá aquela maneira de agir do mundo, aquela maneira que é bem própria do mundo de agir, de resolver as coisas, os problemas, sabe aquele jeitinho brasileiro de passar a perna no outro, de desrespeitar o seu irmão, né, de fazer o mal ao próximo, pronto, isso é mundo, não sigam esses padrões, não tomem essa forma. Quem segue o mundo, irmãos, toma a forma do mundo. Porque é algo bem interessante, irmãos. Quando é Deus que de fato está reinando em nossos corações, nós nos tornamos mais parecidos com Deus cada dia que passa. E você se torna mais parecido com aquilo que você ama, com aquilo que você adora. Não tem para onde correr, não. Se você adora o dinheiro, você vai se tornar cada vez mais parecido com o dinheiro. Do jeito que o dinheiro é, frio, sem sentimento, insaciável, porque o dinheiro, quanto mais se tem, mais se quer. Quando alguém coloca no lugar de Deus outra coisa, essa coisa, que pode ser uma pessoa, um objeto, molda a sua vida, transforma a sua vida. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, irmãos. Assim como um bolo tem a forma da sua forma, assim também o mundo tenta nos colocar na forma do mundo. Na forma do mundo. Todas as vezes que eu penso sobre isso, irmãos, eu lembro que eu tenho uma família, eu lembro que eu tenho amizades, eu lembro que eu tenho um casamento, e o mundo tem propostas para tudo isso. O mundo tem propostas de família aí, que não são famílias que honram ao Senhor. O mundo tem propostas para como eu devo criar meus filhos, né? E aí você olha para o que o mundo tem a ensinar acerca de criação de filhos e você percebe que está fracassado, porque os jovens estão cada vez mais rebeldes, porque a geração que nós estamos vivendo é uma geração, né, complicadíssima em termos de relacionamento, e o mundo tem proposto aí os padrões dele. O cristão ele deve rejeitar esses padrões, irmãos. Ele deve rejeitar esse padrão porque nós cremos, confiamos que é a mente de Deus, que é a vida eterna que de fato
molda a nossa vida aqui no presente. Devemos nos lembrar que esse mundo ele tem o seu Deus, como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo disse assim, o Deus deste mundo cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus. O Deus deste século. Esse mundo tem um Deus. Eu diria tem deuses. Mamon também é um Deus. Mamon também é um Deus. A riqueza também é um Deus. A riqueza, quando toma o coração, irmãos, ela molda a vida. Irmãos, quem não segue a Deus, segue ao mundo. Não há meio termo. Dizemos que alguém é mundano quando seu modo de vida revela os padrões não do porvir, mas os padrões da era presente. Os padrões dessa existência, desse mundo, dos homens sem Deus. O mundanismo ele pode ser visto no casamento. O mundanismo ele também pode ser visto na maneira como lidamos com os nossos bens, na maneira como lidamos com as outras pessoas. Pastor, seja mais prático. Irmãos, tem pessoas que muitas vezes só se relacionam com você baseado no interesse, no que é que ela vai ganhar. Esse é o padrão do porvir? Esse é o padrão da vida eterna? Não, isso é padrão, é mundanismo, irmãos, isso. São pessoas que se achegam a você pensando no que elas vão lucrar. Sabe o bajulador? O bajulador é aquele que vai dizer sempre que você quer ouvir, vai dizer sempre, nunca vai desagradar você. Mas o bajulador está pronto para puxar seu tapete, na primeira oportunidade que ele tiver, porque ele não é seu amigo. Ele está pensando apenas nele. E ele então vai puxar seu tapete na hora que a oportunidade aparecer. Esse relacionamento, essa maneira como lidamos com as pessoas, é mundanismo também. Mundanismo. E que pode estar aí nos bancos, pode estar aqui nos bancos da igreja. Porque é sutil. Porque às vezes a gente diz, não é nada não, é só o meu jeito de ser. Às vezes, eu lembro de uma vez que eu cheguei num lugar e a pessoa disse para mim o seguinte, olha pastor, eu sou uma pessoa difícil, viu? Sou uma pessoa difícil porque eu sou sanguíneo. E como sanguíneo, eu não tenho papas na língua, eu falo. Eu disse, e você não é nascido novo, não? Pensei que era o Espírito Santo que estava aí reinando no seu coração. Esse temperamento que reina, né? Você não nasceu de novo, não? Aí a pessoa ficou olhando assim para mim, desconfiado. Mas depois continuou agindo do mesmo jeito. Não, eu sou sanguíneo, então posso pipocar com quem eu quiser, ferir A ou B. Isso é mundanismo, irmãos. Porque essa maneira de pensar não tem nada a ver com a mente do porvir, a vida eterna, a mente que o Espírito Santo nos dá. Não tem nada a ver. Irmãos, quem está em Cristo tem a sua mente renovada. É isso que Paulo diz aí, observe na sua Bíblia. Ele continua dizendo, né? Eu vou ler do início, versículo 2, para você entender melhor. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Quando Cristo chegou à nossa vida, irmãos, nós vivíamos em trevas, agora estamos na luz. Agora podemos enxergar com clareza. A nossa mente agora tem uma maneira de pensar que agrada a Deus. Nós deixamos em segundo plano, o segundo plano, afastamos de nós o egoísmo, e agora o altruísmo tomou lugar do egoísmo, e agora eu me preocupo com a vida do meu irmão de verdade. O amor, ele começa a ser gerado em mim, de maneira que eu não busco mais os meus próprios interesses, mas eu tenho uma alegria e uma satisfação todas as vezes que eu pratico o sacrifício de Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória em favor dos pecadores, em favor daqueles, né, que desonravam a Deus. Em quem está em Cristo, irmãos, tem a sua mente renovada. É essa renovação que quem é nascido de verdade, nascido de novo, irmãos, tem que passar. Tem que passar. Sabe aquele fruto que se espera de determinadas árvores? Você tem lá um pé de acerola no final da sua casa, você espera colher o quê? A acerola dele, né? Porque a maneira como ele tem de processar todos os nutrientes, o DNA dele vai gerar aquele fruto. Aquele que nasceu de novo, que tem a mente do porvir, a mente eterna, da vida eterna aqui e agora, irmãos, ele dá fruto próprio dessa mente que ele recebeu de Cristo Jesus. Essa é a mente renovada. A mente renovada que nós recebemos
A mente de Cristo, irmãos, ela nos dá um novo ideal de vida. Nessa vida, Deus ele é amado sobre todas as coisas e o nosso próximo também é amado como a nós mesmos. Irmãos, a igreja do Senhor tem essa responsabilidade de viver isso, de experimentar isso, de fazer com que isso aumente cada vez mais entre nós. É por meio da vida que recebemos de Cristo Jesus que viveremos eternamente com Deus. A vida eterna é para aqui agora. A vida que dura e que durará eternamente já pode ser experimentada aqui. Porque toda virtude que o Espírito Santo de Deus gera em nós, irmãos, não tem fim. A alegria do Espírito não tem fim. O amor do Espírito Santo não tem fim. Irmãos, a mansidão do Espírito Santo não tem fim. É eterno. São eternos. Nós viveremos eternamente na presença do nosso Senhor com todas essas virtudes que aqui agora nós já evidenciamos, nós já sinalizamos, nós já frutificamos com elas. Isso é maravilhoso, isso chama-se vida eterna, que é a própria vida de Jesus habitando em nós. Então, irmãos, em segundo lugar, as nossas mentes, elas devem ser transformadas pelo padrão do porvir, porque é ela, essa mente, quem nos faz andar em oposição com o mundo. Em oposição com o mundo. Se o mundo e você têm tido comunhão, se a maneira como você vive não tem entrado em choque com o mundo, está se enganando. Está se enganando. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Porque o mundo e o modo de pensar que o Espírito Santo gera em nós, irmãos, são opostos entre si. Eles não comungam, eles não andam de mãos dadas, eles são inimigos ferrenhos. Então, em segundo lugar, irmãos, esse padrão do porvir faz com que nós venhamos andar em oposição ao mundo. Mas Paulo termina aqui então, essa passagem, nos mostrando algo mais. Ele diz por fim que o padrão da vida que está por vir, está no porvir, nos faz experimentar a perfeita vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando a vida eterna, quando essa mente renovada passa a habitar em nós, e nós passamos a viver com ela, nós experimentamos a melhor de todas as vontades, que não é a vontade do mundo, não é a vontade deste século, nem é a minha vontade, é a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é a melhor vontade que podemos experimentar. Por mais que julguemos que, o que eu quero é o melhor para mim, a gente devia aprender a observar mais as nossas orações. A gente não ora para ensinar Deus a fazer as coisas. A gente ora para reconhecer a vontade dEle, para pedir pela vontade soberana dEle que Ele haja no coração, que Ele faça provisão, que Ele cure, que Ele sara. A gente não está como professores de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é a melhor. Porque a vontade de Deus é melhor do que as estratégias e os planos que eu tenho. Às vezes a gente diz, eu queria tanto fazer isso. Senhor, faz assim, faz assim. Aí Deus não faz. Aí tem gente que fica emburrado. Eu não aceito. Que conversa é essa de não aceito? Deus é soberano. E quando Deus faz, irmãos, como cristãos, o que é que nós precisamos buscar? Senhor, me faz compreender a tua vontade. Sabe por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é a melhor vontade. Os cristãos, eles deveriam consagrar seus corpos em culto a Deus. E essa era a vontade de Deus. Quando Paulo aqui fala para a igreja em Roma, o que é que Paulo está dizendo? Aqueles irmãos, usem o corpo de vocês para o culto a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o corpo de vocês sejam usados dessa forma. E assim sendo, vocês estarão fazendo o melhor. Vocês estarão usando da melhor forma possível o corpo de vocês. Se eles fizessem isso, eles experimentariam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja o que diz a parte B do versículo. Diz assim: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é ruim? De forma alguma. Ela tem alguma falha? De maneira alguma. Ela está acontecendo sobre a sua vida? Está acontecendo sobre a sua vida? Está. E por que você lamenta? E por que você chia tanto? Meu Deus. Sabe por que você chia? Porque você ainda é pecador.
porque ainda você e eu precisamos ser trabalhados muito por Deus. Mais uma vez que somos trabalhados por Deus e o Espírito está reinando em nós, irmãos, seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura ou na escassez, nós agradecemos a Deus em todos os momentos. Por isso Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele vai dizer, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E ele diz mais, orai sem cessar. Por quê? Para que eu possa perguntar o tempo todo, Senhor, por que tu estás fazendo isso? Me explica, Senhor, me leva a compreender um pouco mais da tua vontade, me dá intimidade contigo para que eu possa descansar no que tu estás fazendo, e aí o nosso coração vai encontrando graça. De maneira que Paulo diz que nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, uma paz que o mundo não compreende, mas é uma paz sobrenatural que o Espírito Santo gera em nós. Então, irmãos, era necessário que os crentes eles tivessem suas vidas transformadas pela mente do porvir. E nós precisamos ter a nossa mente transformada também. Vivemos cercados de pessoas e até empresas que tentam tomar as nossas vontades. Já perceberam isso? Qual é o desejo das empresas? Que você gaste seu dinheiro. E eles tentam oferecer para você alguma coisa que vai despertar a tua vontade. Né? E uma vez que essa coisa consegue dominar a tua vontade, eles lucram e você tem a sua vontade escravizada. Por que você acha, por exemplo, que a Coca-Cola tem tanto dinheiro no mundo? Porque o sabor de uma Coca-Cola conseguiu escravizar muitas vontades e muitos desejos. O mundo vive, irmãos, nos cercando de todos os lados, tentando roubar a nossa vontade. Nós precisamos estar acordados para isso. Irmãos, muitos querem que façamos o que eles querem, que sejamos seus escravos. Esse é o desejo dos homens, terem poder para escravizar outros. O mundo diz assim, olha, eu quero ser um governador do estado para poder mandar, ter um séquito que me sirva, pessoas que me sirvam. Esse é o padrão do mundo, isso não tem nada a ver com o padrão de Deus, irmãos. Eles querem que nos viciemos em produtos, como é o caso das empresas. Eles querem dominar a nossa vontade, e é o grande objetivo deles, porque isso tem retorno. Isso tem retorno. Entretanto, irmãos, a vontade que devemos seguir não é a nossa, nem das empresas, nem de pessoas, mas a vontade do nosso Deus. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, a multidão indo atrás dele, querendo seguir a ele, ser discípulo dele, e aí Jesus diz o seguinte, Lucas 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir como discípulo, precisa negar a vontade, precisa negar a sua vontade, para que seja a vontade de Deus feita na vida deles. Todos nós aqui um dia fizemos isso. Quando o Evangelho resplandeceu para nós, Deus colocou em nosso coração um desejo de seguir a Ele, de abandonar tudo por causa dEle. Irmãos, isso é negar a nossa vontade. É esse o desejo que deve ser o desejo do nosso coração. E Paulo aqui está exatamente ensinando isso à igreja. Que se a igreja tiver o padrão do porvir aqui agora, aqui nessa existência, ela experimentar a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele nos revelou a sua vontade em Cristo Jesus. Se você está no meu mundo de interrogação aí, eu não sei qual é a vontade de Jesus, a vontade de Deus, olhe para Cristo Jesus, aprenda de Jesus, porque a vontade de Deus está lá, escrita para você, está sendo proclamada para você na vida de Cristo Jesus. E quando você aprende então com Cristo Jesus, você experimenta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a vida. Ele é a vida eterna para nós. Ele é a mente do porvir que nós precisamos já nos revestir dela para que a gente poder experimentar a vontade do nosso Senhor. Irmãos, hoje podemos desejar aquilo que é o melhor para as nossas vidas, amém? Sabe por quê? Porque a gente não deseja o que a gente quer, a gente deseja o que Cristo quer. A gente ora em nome de Cristo. Em nome de Cristo, porque pedimos, Senhor, estamos pedindo, ó Pai, como se o próprio Cristo estivesse pedindo a Ti. É querendo o que Cristo quer, que nós teremos a melhor vida que se pode ter. Mesmo que não seja uma vida imune às dificuldades, mesmo que seja uma vida, irmãos, que muitas vezes traz muitas agonias,
muitas tristezas e dificuldades, mas é a melhor vida que Deus tem para nós. A mente transformada pelo padrão da vida eterna, da vida do porvir, vive para Deus em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que essa mente molda então o nosso modo de viver. Portanto, irmãos, rejeitemos o padrão que o mundo tem colocado para nós. Eu não sei como foi o dia para você hoje, não sei como vai ser amanhã, isso aí pertence a Deus. Mas eu tenho algo para lhe dizer nessa noite: rejeite o padrão que o mundo tem colocado para você. Diga não, repreenda, diga: eu não vou agir assim no meu casamento, eu não vou agir assim no meu trabalho, nem nos meus relacionamentos. Rejeite esse padrão. Os valores e objetivos desse mundo, irmãos, são completamente opostos àquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão. E eu e você precisamos buscar então a vontade do nosso Deus. Se você almeja experimentar a vida de Deus, você precisa rejeitar o mundo. Portanto, transforme sua mente, transforme sua vida pela a vida do porvir, pela vida eterna que Cristo Jesus nos traz. Você já deve ter observado em casa que água e óleo não se unem, né? Já deve ter visto isso, por mais que você queira. Estão juntinhos ali, às vezes até dentro do mesmo copo, dentro do mesmo frasco, mas eles não se unem. Não se unem por questões químicas, né, pela estrutura de cada um, não se unem. Eles estão juntos, estão próximos, mas não se unem. Assim é a sua vida com o mundo. Você está junto, você anda no ônibus junto, você vai para o trabalho junto, está lá. Você sai na rua juntos. Você está lá, próximo do mundo. Mas vocês não se misturam. Sabe por quê? Porque a mente que está em você, a mente do porvir, é a vida eterna. Não é a sua vontade, não é a vontade do mundo, é a vontade de Deus. Portanto, que nós venhamos, irmãos, ser transformados pelos padrões da vida que está por vir. E não pelos padrões que esse mundo tem para nós.